quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Estamos alegres por essa oportunidade renovada de Deus sobre cada um de nós, para estarmos louvando e bendizendo o santo e bendito nome do Senhor nessa manhã. Amém? A palavra de Deus aqui no Salmo 100, versos 2 e 3 nos diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizer-lhe o nome. Amém. Alegria na casa do Senhor, hein? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor que me faz crescer. Eu vivo pela fé, eu não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A força e o louvor a Deus e o levantar as minhas mãos é pra dizer: te dou a honra, a força e o louvor a Deus e o levantar as minhas mãos é pra dizer: eu te pertenço, eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer, não desanimar, e como aquela mãe que não desistiu. Você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou que isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer: te pertenço, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer: eu te pertenço. Como aquela que você trouxe. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. Breve meditação da palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 21, a partir do verso 1. Assim diz as Sagradas Escrituras: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu
e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e a achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali uma brasa, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreai as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela 3ª vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pai, essa é a tua palavra, nela estaremos meditando neste momento. Fala com o teu povo aqui reunido, servos e servas, assim como falaste comigo, Senhor. E que não seja pelo muito falar, mas que seja pela ação do teu Santo Espírito. Abre mentes, ouvidos e corações para receber dessa palavra nessa manhã. Por Jesus oramos. Amém e amém. Essa é uma passagem muito conhecida, que a grande maioria aprende dela até mesmo na infância, na escola dominical. Passagem onde Jesus se manifesta pela 3ª vez, ressurreto aos seus discípulos que haviam saído para pescar e passaram uma noite inteira sem conseguir pegar somente um peixe, nada eles conseguiram
apanhar. É bem provável, e como a palavra de Deus nos diz, que o barco onde estavam os discípulos não estava muito longe, estava perto da margem. E, de repente, alguém se põe na praia. E esse alguém que estava na praia era justamente Jesus. Só que, num primeiro momento, os discípulos não o reconhecem. De repente, a voz de Cristo ecoa e chega até aquele barco que está ali, apoitado, perto da margem, dizendo: vocês pegaram alguma coisa? Como que foi? Como foi a pescaria? Recentemente, alguns irmãos da nossa igreja aqui foram pescar, né? E a coisa mais chata que tem para um pescador é quando você volta o quê? Na linguagem da pesca, sapateiro. Você volta sem nada. Você é até motivo de zombaria, né? Dos demais pescadores, né? Mas aqui nós estamos tratando não de meros pescadores de finais de semana, mas de profissionais. Eles tinham empresa de pesca, eles haviam dedicado praticamente grande parte de suas vidas à pesca. Eles sabiam, como os pescadores falam, né? Eles sabiam onde era o ponto bom de pesca. Só que eles não haviam pego absolutamente nada. E Jesus os pergunta: vocês pegaram algum peixe? Não. Hoje o mar não está para peixe. Jesus então vira para eles e fala: lançai a rede para o lado direito do barco. E neste momento as redes se enchem. Uma grande quantidade de peixes adentram aquela rede. Neste momento, João, um apóstolo amado, reconhece que quem está ali à margem, que quem está falando com eles é o Cristo. É Jesus. Novamente, Jesus torna aparecer ressurreto aos seus discípulos. E ele diz a Pedro: é o Mestre. É Jesus que está ali. Provavelmente, devido ao grande calor que aquela noite estava fazendo, Pedro estava despido. Mas a palavra de Deus nos diz que ele põe a roupa e ele não aguenta ficar no barco. Sabendo que Jesus estava na margem, ele se lança às águas e vai até a presença de Jesus. O barquinho vem mais devagar com os demais, trazendo, arrastando a rede, mas a rede aguentou. A rede não se rompeu. E ali, como a palavra de Deus nos diz, né, tinham 153 grandes peixes. Eles chegam então na margem, Jesus está ali já com um peixinho sendo preparado, algum pãozinho, uma fogueirinha. E Jesus fala: ó, trazei mais peixes, né, para colocar aqui, vamos fazer mais alguma coisa, vamos render mais esse café da manhã. Pedro, de novo, né, da forma dele, né, de ser, né, ele é todo atirado, né, podemos dizer assim. Ele já vai lá, primeiro que todo mundo, começa a arrastar a rede para a praia, né? E eles se alimentam ali. Você imagina? Café da manhã, na beira da praia, com Jesus. Deve ter sido um momento muito gostoso, agradável.
mas um momento meio de silêncio. A palavra de Deus diz que nenhum deles se atreviam a dizer: quem és tu? Porque eles sabiam que Jesus estava ali. De repente, Jesus começa a bater um papo com Pedro. Começa a levar Pedro ao arrependimento. Pedro, que o havia negado por 3 vezes, agora, diante de Cristo, é levado novamente a confessá-lo, confessar o seu amor por ele 3 vezes. Tanto que na 3ª vez, Pedro, já entristecido, porque neste momento o remorso já bate o seu coração, ele recorda que por 3 vezes negou a Cristo e agora está declarando o seu amor por Cristo novamente. Na 3ª vez, ele apela para a onisciência de Cristo. Tu sabes que eu te amo, Senhor. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Esse é um daqueles textos que, se a gente parar nele, a gente fica, provavelmente, um dia inteiro tirando lições dele. É um texto que fala profundamente aos corações. E a palavra de Deus, ela é viva. Ela é viva e ela é eficaz e ela fala. Cada vez que nós a buscamos, ela fala mais conosco. E ela fala lições preciosas que nós devemos guardar ao nosso coração e praticá-la, para que, através dessas lições preciosas da sua palavra, possamos viver conforme a santa e bendita vontade de Deus. A melhor orientação para a nossa vida está na palavra de Deus. O melhor caminho que podemos seguir é o caminho que Deus tem preparado para a nossa existência. E a primeira lição que eu quero tirar com os irmãos no dia de hoje é a lição do fracasso. Como assim? Como assim a lição do fracasso? O texto nos mostra claramente o fracasso. O fracasso de pescadores experientes numa noite sem conseguir pegar somente um peixe, nada. Não apanharam nada. Foi um tempo jogado fora. Foi um tempo de fracasso. Mas, diante da palavra de Deus, por que esse fracasso ocorreu? Ali não estavam discípulos de Jesus. Ali não estavam homens de Deus. Sim. Ali estavam homens de Deus. Contudo, estavam homens que já haviam experimentado andar com Deus, andar com Jesus, homens que já haviam contemplado os grandes feitos do Senhor. Contudo, neste momento, de forma clara, eles estavam tentando regressar à vida passada, aquilo que eles viviam antes do caminhar deles com Cristo. A vida pregressa deles estava novamente vindo à tona. Aquilo que eles vivenciaram antes de ter uma experiência com Cristo estava vindo à tona. E, consequentemente, a atitude deles em voltarem, em regredirem em suas vidas espirituais, estava gerando sobre eles
fracasso e frustração. Meus irmãos queridos, todas as vezes que servos do Senhor, servas do Senhor, procuram voltar e olhar para trás e regredir e voltar ao passado, um passado longe de Deus, um passado longe dos caminhos do Senhor. Todo aquele que já teve a experiência com o Senhor e tenta viver desta forma, acaba vivenciando fracasso, desânimo e muitas vezes desespero. Porque todos aqueles que foram alcançados pelo Senhor, todos aqueles que tiveram uma experiência com Cristo, são chamados para viver nova vida. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já não valem mais, já não têm mais valor, já não podem ser valorizadas em nossa vida. Devem ser deixadas no passado do esquecimento, abandonadas. Irmãos, já falei isso com os irmãos outras vezes. Eu fico muito preocupado quando ouço gente da igreja dizendo: eu não me arrependo de nada que eu fiz na minha vida. Irmão, se tem algo que nós, como servos e servas do Senhor, que tivemos o encontro com Cristo, precisamos ter, é arrependimento. Principalmente arrependimento das coisas que fizemos no passado, das coisas que praticávamos antes e que nos faziam ficar longe dos caminhos do Senhor. Nós não podemos nos vangloriar do homem do passado, mas nós precisamos nos alegrar da nova criatura que somos feitos em Cristo Jesus. Nós não podemos ficar olhando para trás, sentindo o desejo saudosista. Ah, naquele tempo. Ai, se eu pudesse novamente, não. Aquele homem, aquela mulher não existem mais. E quando nós, servos do Senhor, tentamos voltar àquelas práticas do passado, irmãos, vivemos frustrados, vivemos decepcionados. Por quê? Porque começamos a patinar. E a verdade é que vivemos uma vida que não vai para frente. É uma vida onde olhamos o nada, porque deixamos o tudo para vivermos a escassez do passado. Meus irmãos, mas a palavra de Deus, ela sempre nos mostra o Cristo que é o quê? O Cristo que é o Deus da nova chance. O Cristo que busca os seus. O bom pastor que busca a ovelha perdida, que um dia foi do seu aprisco. Esse texto mostra claramente Jesus indo ao encontro de forma amorosa aos seus discípulos para colocá-los de novo no prumo, para colocá-los de novo no caminho, para mostrar a eles que eles, sem Jesus, estavam fadados ao fracasso, mas que pela ação poderosa e maravilhosa de Cristo, novamente eles alcançariam sucesso, bênção e vitórias em suas vidas. Jesus é o Deus da nova chance, não somente de uma segunda chance,
mas da nova chance. Porque Cristo é aquele que se põe a buscar todo aquele que se afasta dos seus caminhos e que já esteve com Ele. Cristo é aquele que grita da praia: ei, vocês não pegaram nada? Vocês não têm nada aí? Ei, lancem as suas redes ao lado direito. Ei, eu estou aqui. Eu estou aqui com a minha graça, com o meu favor, querendo agir novamente na vida de vocês, através da vida de vocês. Ei, não sigam mais por esses caminhos. Se voltem para mim. Sigam novamente o caminho que eu lhes preparei. O caminho da vitória. O caminho da abundância. Cristo é aquele que sempre está disposto a nos dar uma nova chance. O amor de Cristo é o amor que nunca nos deixa abandonados no mar da escassez. Mesmo quando, com a nossa tendência carnal, tentamos regressar a caminhos que vivíamos no passado, o Cristo, o bom pastor, aquele que nos ama, Ele vem ao nosso encontro novamente e nos prepara um banquete e diz: vem cá, volte-se para mim. Eu não quero que você viva na escassez. Eu não quero que você viva na miséria. Eu tenho algo preparado para você. Eu tenho alimento para a sua vida física, mas muito mais do que isso, eu tenho alimento a vós. Alimento espiritual. Não se entregue à antiga vida. Volte-se a caminhar comigo. Volte-se a ter o caminho da abundância novamente sobre a sua vida. Claramente é isso que Cristo faz na sua conversa com Pedro. Deus, o Deus encarnado, o Deus que vence a morte, o Deus ressurreto, o Cristo divino, Ele tinha tudo e tinha todos os motivos para dizer: quer saber, não quero saber mais desses aí. Principalmente desse que me negou. Mas não. O amor de Cristo é o amor da nova chance. É um amor que ainda acredita nos fracassados. É o amor que ainda acredita em nós. E por mais que cometamos erros, por mais que muitas vezes sejamos dominados pelo nosso passado, o Cristo é aquele que se aproxima novamente e continua gritando na margem: joguem a rede para o outro lado, venham estar comigo, caminhem comigo novamente. Eu quero abundância sobre a sua vida. Eu quero dar abundância sobre o teu lar, sobre a tua existência. Finalizando, irmãos, algo que falou muito ao meu coração é a atitude desesperada de Pedro. Pedro, o impulsivo, o sanguíneo, ele se mostra desesperado
quando percebe que Jesus está na praia, o desespero toma o seu coração. Eu fico imaginando ele pondo a roupa rápida, ele pulando na água, ele indo até a presença de Jesus. Eu fico imaginando o barquinho chegando, ele arrastando a rede, todo desesperado para estar ali, diante daquele momento de refeição na presença de Jesus. Por quê? Por que tanto desespero? Por que tanto desespero daquele que caminhou com Jesus, que viu seus milagres, que o negou? Por quê? Por que tanto desespero em mostrar serviço novamente? Por quê? O desespero de Pedro é o desespero de alguém que sabe que a melhor companhia, a melhor presença ao seu lado para a sua vida é a presença de Jesus. Pedro sabe que aquele que estava ali na praia era aquele que preenchia completamente o seu vazio, a sua existência. Pedro sabe que aquele que está na praia é aquele único que pode gerar em seu coração paz plena, paz com Deus. Pedro sabe que aquele que está na praia é aquele que pode prover em todos os sentidos, prover alegria, prover alimento físico, espiritual, prover paz. Por isso, o desespero de Pedro de se lançar às águas e estar novamente na presença de Jesus. Por isso, o desespero de Pedro em falar: Jesus, tu sabes, eu te amo. Eu te amo. Porque não há nada melhor, não há companhia melhor, não há presença melhor do que a tua presença, do que estar ao teu lado, estar contigo. Irmãos, finalizando a palavra de hoje. Os dias de hoje são dias difíceis, onde muitas vezes somos bombardeados por tantas coisas que querem nos levar para as redes do passado, querem nos atrair novamente para estarmos enlaçados às redes do passado, aquilo que já vivenciamos e que precisava estar no mar do esquecimento. Os dias são difíceis. Há muita apostasia, muitas pessoas deixando os caminhos do Senhor. E muitas vezes não podemos julgá-los, porque até mesmo nós somos atraídos. Mas a palavra de Deus nos fala nessa manhã que aquele que um dia nos alcançou, que aquele que um dia nos amou e se entregou por nós,
é aquele que vai nos buscar aonde quer que estejamos, com o seu amor, com a sua graça. E a minha oração hoje é que o Espírito Santo de Deus esteja movendo os nossos corações e impactando os nossos corações de uma maneira tão grande, para que nós também possamos viver desesperadamente o desejo de estar com Cristo, o desejo de estar na presença de Jesus. Que assim como Pedro, esse servo tão precioso do Senhor, que cometeu muitos erros, sim, mesmo depois de ter experiências maravilhosas com o Senhor, que nós também possamos, movidos pelo Espírito Santo de Deus, desejarmos o melhor. O melhor. O melhor não são pessoas. O melhor não são coisas. O melhor não são posições. O melhor é Cristo. E Pedro sabia disso. Por isso se lança a estar novamente do lado daquele que estava ali, o aguardando para o seu retorno aos braços eternos. Que nós possamos também viver vidas desesperadas pela presença de Jesus. Amém. Senhor, te somos gratos por essa palavra que tanto falou ao nosso coração, Senhor. Ó Pai, somos falhos. Fracassamos muitas vezes na nossa caminhada, na nossa jornada, mesmo sendo teus servos, Pai. Muitas vezes, Senhor, olhamos para o passado, ficamos com os nossos olhos fixos no retrovisor. Ó Pai, perdoa-nos. Que possamos ouvir a voz doce e mansa de Jesus, nos chamando novamente à margem para estarmos ao seu lado, alimentados por Ele, pelo seu cuidado. Pai querido, que assim como teu servo no passado, possamos ter a certeza que o melhor lugar para estarmos é junto com Jesus. Que possamos viver vidas sedentas, desesperados por estarmos em tua presença, Senhor. Por Cristo oramos. Amém e amém. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Palavras de envio de Isaías, capítulo 6, versos 8, a parte B, e Provérbios 24, verso 15, também parte B. Em pé, recebamos a bênção do Senhor. Que o Senhor, Ele nos abençoe, Ele nos guarde, o Senhor sobre nós, levante a luz maravilhosa e poderosa do seu rosto. O Senhor nos cubra com a sua terna e bondosa paz. Hoje e sempre. Amém. Amém. E a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito esteja em nós, e para sempre
sempre para sempre. Amém. Amém.